Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 15ª aula. Pessoal, começando o caderno 4, capítulo 1, Estéticas da Arte, página 2. A gente vê aí uma obra de Almeida Júnior, né, feita em 1899, é um óleo sobre tela, chamado Estudo da Mendiga, tá? Estudo da Mendiga, grande Almeida Júnior, que foi um pintor e desenhista brasileiro, tá? O Dia do Artista Plástico é comemorado em 8 de maio, que é o dia do nascimento do Almeida Júnior, tá? Foi o primeiro pintor a retratar em seu trabalho o tema regionalista brasileiro, tá? Bom, esse capítulo aprofundará a reflexão sobre a estética, analisando questões filosóficas acerca desse conceito. Vamos fazer uma sinopse do que a gente vai ver nesse capítulo. Então, e sobre a formação do gosto pessoal e de como se constrói opinião a respeito das obras de arte. A beleza como objetivo artístico, bem como a autoria e os estilos, formou-se em determinado momento histórico das civilizações. O colonialismo, imposto por algumas nações durante o imperialismo, levou ao mundo uma visão europeia da arte. Ao mesmo tempo, a escravização e o tráfico de pessoas negras do continente africano, práticas sistematizadas, sobretudo, pelo Reino de Portugal, também deixaram marcas em diversas formas na arte, como será discutido ao longo das aulas. Por fim, veremos a relação entre a indumentária, que são as roupas, e as manifestações artísticas, em especial de que maneira moda e arte se conectam. Nesse sentido, o capítulo apresentará as tensões entre expectativas distintas de mundo, que tem papel fundamental para a construção de uma sociedade contemporânea multicultural. Bom, arte grega e a estética. Vamos voltar lá para trás para a gente entender. O que é belo, né? Por que achamos algumas coisas bonitas e temos aversão a temos aversão ou indiferença, né, a outras. Realmente a questão cultural envolve tudo isso. Aprofundando as reflexões sobre a estética e a beleza na arte, podemos entender como as representações da realidade se transformam com o passar do tempo. Ao longo da história, vários tratados estéticos determinaram regras ou parâmetros para alcançar a perfeição ou os efeitos máximos de uma obra de arte. Para Policleto, célebre escultor grego e autor de um tratado com as regras e as proporções, chamado de cânone, a beleza poderia ser alcançada com o uso de proporções rígidas. Como não existem registros escritos da época, há a hipótese de que Policleto utilizava como medida a altura do rosto ou a distância do queixo à testa, ou o comprimento de um dedo. Aqui temos um estudo, né, que diz que o eco do cânone, né, o que diz o cânone de Policleto, foi recolhido, quer dizer, foi absorvido por Vitrúvio, que Vitrúvio também foi um grande arquiteto greco-romano, né? Isso aí, bem na época antiga, tá? Fonte de inspiração aí para vários textos de arquitetura, urbanismo, enfim. Aproximadamente aí 27 a 16 anos antes de Cristo, né? Grande Marcos Vitrúvio Polião, né? Bom, e que dizia o seguinte: a natureza compôs o corpo humano de tal modo que o rosto do queixo ao alto da fronte e as mais baixas raízes dos cabelos fosse a 10ª parte do corpo. A cabeça do queixo ao vértice mais alto, a 8ª parte. O sexto da altura do corpo é constituído pelo pé, o quarto pelo antebraço e o outro quarto pelo peito. Tá? Um estudo de Giovanni Reale, tá? Para uma interpretação aí de Platão, no caso. Bom, a gente pode ver aí, ó, essa imagem, uma escultura de uma donzela e uma menina, esse Cezinha aproximadamente 320 a.C., feito em mármore, né, a pedra mármore, 144,5 centímetros a mulher e 103 centímetros, 1 metro e 3 centímetros a menina, tá? Está no Met Museum atualmente.
Então, o conceito de estética, que teoriza filosoficamente a beleza, se formará a partir de discussões que iniciam nos pensamentos de Aristóteles e Platão, grandes filósofos, né? Bom, a estética no Renascimento agora, na época de Leonardo da Vinci. Então, o Renascimento, né, que fala Renascimento porque renasceu a era greco-romana, né, foi um período de retomada dos pensamentos, valores e ideais da Grécia Antiga. A observação da natureza, o estudo empírico, os critérios científicos, a matemática e a geometria eram temas que inspiravam e influenciavam a criação artística. O humanismo e o individualismo renascentista foram filosofias que marcaram o período de transição e superação da Idade Média. Nesse período, o arquiteto Leon Battista Alberti fez um importante tratado em 1435 chamado Da Pintura. Trata-se de um primeiro texto que expôs sistematicamente as técnicas da pintura, como a perspectiva, a profundidade no caso, né? Leonardo da Vinci também fez uma série de anotações anatômicas do corpo humano detalhadas em seus cadernos, bem como muitos manuscritos descrevendo estudos biológicos, arquitetônicos e matemáticos. Isso era apenas um rascunho que ele fazia, mas é uma verdadeira obra de arte. Em termos mundiais, esse período marca o avanço de grandes impérios europeus sobre territórios nos diversos continentes. Muitas nações estabeleceram universidades, locais de ensino de arte e ateliês. Após o surgimento dos distintos países, manteve-se por meio dessas instituições a influência da cultura europeia pelo mundo. É a partir desse pensamento que se desenvolve o que entendemos como arte. A gente pode ver aí justamente um desenho de Leonardo da Vinci de 1492, chamado O Homem Vitruviano, tinta em papel, 24 centímetros, né? Hoje está na Galeria dell'Accademia de Florença, na Itália. Bom, esse homem vitruviano, esse desenho, ele representa o corpo humano a partir de proporções ideais, segundo Leonardo da Vinci, tá bom? Bom, agora, arte, estética e imperialismo. As mais diversas regiões do mundo passaram a receber as influências estéticas vigentes no cenário eurocêntrico, por meio das relações entre as metrópoles, as grandes potências, e as colônias. O processo colonizatório foi pautado pelo extermínio e a diminuição significativa de culturas em diversos locais, especialmente nas Américas. Nesse processo, foram perdidas várias formulações estéticas e maneiras de pensar e perceber a arte. É importante ressaltar que todas as manifestações culturais apresentam seus próprios parâmetros de visualidade, determinados por seus contextos. Aquilo que eu falei da cultura, né? Em cada cultura, as manifestações artísticas se expressam por imagens, valores, histórias, símbolos e muitos outros fatores. Essas tradições não apresentam necessariamente ideias como assinatura de autor e expressão dos sentimentos do artista, mas ainda possuem formulações rígidas, que seguem um parâmetro, né? Boa parte da arte egípcia, por exemplo, tinham fins funerários. A máscara mortuária do faraó Tutancâmon, que cobre sua múmia, foi feita de ouro e pedras preciosas, foi construída com simetria e equilíbrio de formas com padrões representativos determinados para os grandes governantes do período. Quer dizer, máscara mortuária porque acreditava que a alma saía do faraó e entraria nessa máscara depois que ele morresse, tá? Aí haveria a encarnação na própria máscara, por isso que desenhavam, quer dizer, esculpiam o faraó jovem nessas máscaras mortuárias para ele voltar jovem. Então a imagem representa a demanda de estéticas próprias determinadas pelas suas tradições. Então a anatomia das pessoas na arte egípcia é representada em duplo ponto de vista. Mostra-se o corpo frontalmente e o rosto, os pés e as mãos lateralmente. Era uma regra que eles seguiam, né? A composição da cena é próxima à arte sequencial, contando histórias com imagens e textos. O tamanho de cada elemento diz respeito à sua importância na história que está sendo contada. Assim, um rei será maior com seus súditos, será maior que os seus súditos, né? No desenho, né? As pessoas maiores que os animais, e assim por diante, para que as figuras fossem replicadas de forma idêntica e em espaços retos, igualmente divididos. Os artistas egípcios utilizavam linhas de grades verticais e horizontais, como se fosse realmente uma história em quadrinhos, né? Aí a gente vê a imagem da máscara
mortuária de Tutancâmon, feita aproximadamente em 1323 a.C., feito de ouro, lápis lazuli, que são todas pedras preciosas, né? Cornalina, obsidiana, turquesa e vidro, tá? Tem 54 por 39 aí, essa máscara de Tutancâmon, que foi o faraó da 18ª dinastia, que morria e assumia. Então, 18ª dinastia que reinou o Egito aí entre 1336 a 1327 a.C. E o Tutancâmon era filho do faraó Akenaton e de uma concubina, vamos dizer assim, quer dizer, portanto, enteado de Nefertiti, a esposa principal do faraó. Durante seu reinado, Akenaton, que era o pai dele, tentou introduzir o culto em um deus único, que é o deus Aton, identificado como o sol no Egito, tá bom? Só para a gente se situar. A gente pode ver aí também imagens em cima, imagens do Egito. Em cima a gente vê escribas recebendo a colheita e abaixo práticas de colheita, né, no Egito. Isso é aproximadamente 1422, tá? E 1411 a.C. Isso aí, essas imagens estão na parede da tumba de Mena, que é a 18ª dinastia do Antigo Egito. Aí a gente vê a fachada do Centro de Cultura Indígena na aldeia urbana Água Bonita, município em Campo Grande, município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso em 2015. O mural exibe alguns dos padrões gráficos utilizados pelas comunidades indígenas da região. Claro que cada padrão, cada símbolo representa alguma coisa importante para os indígenas, né? Como animais, plantas, etc. Então, os registros dos povos indígenas brasileiros, por sua vez, revelam um grande desenvolvimento de padrões geométricos, com forte requinte de síntese e estilos gráficos. Para as diversas etnias, até fins do século XX, até o ano 2000, a produção figurativa era praticamente inexistente. Nessas culturas, os artefatos, né, os objetos, eram feitos de forma coletiva, geralmente obedecendo às divisões sociais. Os padrões eram frequentemente inspirados na natureza e variavam em cada povo, em manufatura, formas e pigmentos, que são as tintas, né? Então, assim, porque cada etnia tinha um jeito de fazer. Isso também era próprio para identificar a sua cultura, né? Então, as imagens são utilizadas como pinturas corporais, decoram peças de cerâmica. As pinturas corporais também era importante para identificar de que etnia, para numa possível batalha entre indígenas, um não matar da mesma etnia do outro, né? Cestos e tecidos, de forma geral, estão sempre conectadas à função utilitária ou às comemorações de suas culturas. Eles não tinham arte por arte, a arte tinha que ter uma função. Há ainda uma boa produção de trabalhos artesanais que são vendidos em feiras locais e galerias de arte até os dias de hoje. As imagens, portanto, são elementos visuais que compõem a narrativa viva dessas culturas e sua produção garante a preservação de sua história. Bom, agora o estudo já da arte moderna, o estudo da estética da arte moderna. O alemão Alexander Gottlieb Baumgarten foi o primeiro a cunhar o termo estética. A palavra estética, a partir da palavra grega aistanomai, que significa percepção. Então, posteriormente, Immanuel Kant, grande filósofo, prussiano, que no caso Prússia alemão, né, é do reino alemão, né? O que o Kant dizia? O Kant ele lançou o livro Crítica da Faculdade do Juízo, em 1790, no qual discutiu o conceito de juízo estético em profundidade. Do que é estética, o que é belo, né? Então as reflexões kantianas de Kant tinham a arte como ponto de partida para discutir questões sobre as percepções que temos e o julgamento que são feitos sobre as obras. Então, para Kant, o indivíduo enxerga a beleza como uma sensação de prazer subjetivo e não de critérios objetivos e pré-determinados. Dessa forma, o fundamento da arte era a beleza, mas esse critério
partia de uma pretensão de universalidade, ou seja, que todos compartilhariam o mesmo julgamento sobre determinada obra. O contraponto de Kant coloca a beleza como um conceito indeterminado, ou seja, não pode ser uma característica intrínseca ao objeto, mas imposta por critérios subjetivos. Ao mesmo tempo, ele também reconhece a necessidade da beleza e da formação de um senso comum, formado por critérios compartilhados. As mudanças estéticas mais significativas têm início no final do século XIX, que vai até 1900, quando a arte aos poucos começa a se libertar dos padrões rígidos da representação. O surgimento e o desenvolvimento da fotografia contribuem, em certa medida, para a maior liberdade que a arte passa a adquirir. A necessidade de representar a realidade passa a ser, portanto, uma escolha e não mais uma obrigatoriedade ou necessidade. A partir desse período, os artistas passaram a se agrupar por afinidades teóricas e estéticas, criando movimentos que direcionam a arte desses grupos. Uma ruptura fundamental ocorre com o trabalho de artistas como Marcel Duchamp e a ideia de objetos ready-made, que consistiam na transformação de peças industriais prontas em peças artísticas. Assim, o artista dava a algo comum o status de obra de arte, e não era mais necessário executar uma técnica em perfeição para ser artista, mas sim ter uma ideia. Como a gente pode ver aí nessa imagem de Marcel Duchamp, chamado porta-garrafas, né, um objeto industrial de metal. Tá? O original foi feito em 1914, foi perdido. Esta é uma réplica feita pela galeria Schwarz, de Milão, em supervisão do próprio artista. Né? O próprio artista ele supervisionou. Então, até então, a fotografia ela acabou com aquela ideia de quanto mais difícil de fazer uma obra, mais importância artística ela tinha, né? Então, aí vieram os estilos. Grande Marcel Duchamp, que foi um pintor, escultor, poeta francês, só que ele se tornou cidadão dos Estados Unidos a partir de 55, e foi o grande inventor desse ready-made, que é pegar uma obra já industrial e elevá-la ao status artístico. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de arte afro-brasileira. A gente está vendo aí uma imagem, uma grande obra, uma das mais importantes, do Antônio Rafael Pinto Bandeira, que é chamada Habitação na Raiz da Serra da Estrela, feita em 1884, é um óleo sobre tela, né, 27 centímetros aí. Hoje está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Grande Antônio Rafael Pinto Bandeira, que foi um pintor e professor brasileiro, tá, ali na segunda metade do século XIX, vai de 1801 até 1900. Ele foi neto de escravos, né? Ele ingressou na Academia Imperial de Belas Artes e muito cedo, aos 16 anos, onde entre 1879 e 1884 ele foi discípulo de Zeferino da Costa, que também foi outro grande pintor, professor e decorador brasileiro. Então, as suas obras são assim, dedicadas à natureza morta, ao retrato e à pintura de gênero. Contudo, ele se destacou como nessas pinturas de paisagens aí, tá? Considerando um dos maiores paisagistas brasileiros do século XIX. Ele morreu muito cedo, com 33 anos, vítima de suicídio, afogamento. Ele se jogou de uma balsa, né? Diziam que, enfim, por ser rejeitado por uma namorada que não gostava, que tinha preconceito racial com ele era já bastante melancólico, mas ele acredito que tinha sofrido preconceito aí racial por conta de uma desilusão amorosa, tá bom? Bom, então, chamamos de arte afro-brasileira a produção de artistas afrodescendentes que tratam das temáticas relativas à diáspora africana no continente americano e de temas culturais que remetem tanto a elementos culturais da África quanto às tradições criadas pelos povos negros no continente americano. Então, artisticamente, a escravidão é um tema constante nos trabalhos de artistas negros brasileiros, bem como o racismo, uma infeliz reminiscência desse sistema, né? E a tradição ancestral dos diversos grupos e etnias. Então, a capoeira
surge como manifestação legítima brasileira a partir da luta por liberdade dos escravos que fugiam e da contribuição de diversas culturas africanas em contato. A arte afro-brasileira é, portanto, uma manifestação cultural com instrumentos, danças, brincadeiras e cantos próprios, ao mesmo tempo que representa a resistência de diversos povos. Em 2014, a roda de capoeira foi reconhecida pela Unesco como parte do patrimônio cultural imaterial, quer dizer que não é palpável, né, da humanidade. Então, música, dança, folclore, literatura, tudo isso é imaterial. Apesar que a capoeira é uma dança, sim, claro. Bom, lembrando, falando de capoeira, temos o Juvenal de Holanda Vasconcelos, né? Que é mais conhecido como Naná Vasconcelos. Ele nasceu na cidade de Recife e foi eleito o melhor percussionista do mundo. Brasileiro, hein? Por 9 vezes. 9 vezes. Ele aprendeu desde a infância a tocar diversos instrumentos de percussão, porém, sua especialidade era o berimbau. Ao longo de sua carreira, como multi-instrumentista, ganhou 8 prêmios Grammy. Tá? E a fotinha do músico muito jovem, Naná Vasconcelos, com seu berimbau em uma apresentação em São Francisco, na Califórnia, né, em 1978. Juvenal de Holanda Vasconcelos, grande Juvenal. Tá? E ele morreu com 71 anos. Tá? E morreu de câncer. Tá ok? E dá uma olhadinha aí numa imagem aí do Juvenal de Holanda Vasconcelos, famoso Naná Vasconcelos, tocando seu berimbau. Bom, pessoal, o berimbau ele surgiu na Angola, tá? Um país da África, e no Brasil encontrou grande expressão na capoeira e na música popular brasileira. Então abaixo a gente vai acompanhar a letra de uma canção popular das rodas de capoeira, como a gente pode ver aí, ó, nessa imagem, o capoeirista, né, tocando berimbau num evento na margem do açude Vilobaldo Alencar, em Rui Barbosa, município de Rui Barbosa, na Bahia. Essa foto é de 2014, o berimbau é um dos instrumentos tocados nas rodas de capoeira, né? Então a música fala: "Iê, eu vou ler o beabá, o beabá do berimbau, a cabaça e o cachixi", que são aqueles objetos que ele usa, né, para balançar e para sair a acústica do berimbau, e um pedaço de pau para bater na corda, né? A moeda e o arame que faz o berimbau, é a moeda que ele segura, pode ser uma pedrinha também, né? Está aí um berimbau. Berimbau é um instrumento feito de uma corda só para tocar São Bento Grande. Toque Angola é um tom maior. Agora acabei de crer que o berimbau é o maior camaradinha. Tá? Então dá uma olhadinha na música aí para você ver mais ou menos como que é. O toque de Angola. Eu vou ler o beabá. Eu vou ler o beabá do berimbau. Acabar seu cachixi é um pedaço de pau. A moeda e o arame. Bom, a cultura afro-brasileira nas artes visuais agora. Bom, a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, inaugurada em 1826, começa a funcionar com regularidade a partir de 1840 e, em decorrência da escravidão e das desigualdades sociais, teve no seu início uma maioria de alunos brancos. Sua fundação é marco do início do ensino formal de artes no país. Entre os primeiros artistas acadêmicos negros, descendentes de escravizados, formados por essa instituição, destacam-se Estevão Roberto da Silva, Antônio Rafael Pinto Bandeira e Antônio Firmino Monteiro. A gente vê aí a imagem do Estevão Roberto da Silva, né? Um retrato, né? E à direita uma de suas obras, que é Natureza Morta, em 1889. Aparentemente uma melancia, né? Um abacate, enfim, frutas brasileiras. O Estevão
mais conhecido como Estevão Silva, tá? Um nome artístico dele, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro e foi um importante pintor, desenhista, professor, tá? Na segunda metade do século XIX, e foi o primeiro pintor negro de destaque formado pela Academia Imperial de Belas Artes, tá? Ele notabilizou-se aí por suas naturezas mortas, como você viu, sendo considerado um dos maiores expoentes da arte brasileira do gênero, tá bom? Bom, no modernismo brasileiro, o artista baiano Rubem Valentim trouxe elementos da cultura africana para o construtivismo. As suas composições nesse período, geométricas e equilibradas, apresentam formas sólidas e cores contrastantes. Aí está a imagem do Rubem Valentim, né? O retrato, e uma obra dele, esse retrato é de 1978, e à direita aí é uma obra dele, chamada Composição 13, de 1968, grande Rubem Valentim. O nome dele completo mesmo é Rubem Valentim, tá? Foi pintor, escultor, gravador, professor, considerado aí uma das referências do construtivismo brasileiro. Lembrando que o construtivismo é uma tese, né, que aí defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação de suas representações do objeto do conhecimento, tá? Esse termo aí foi utilizado pela obra do Jean Piaget, e aí desde então vem sendo apropriado por diversas abordagens aí, tá? Bom, na arte contemporânea destaca-se a produção da artista visual, pesquisadora e doutora em artes visuais paulistana Rosana Paulino, a qual expressa diversas nuances que afetam o lugar da mulher negra na sociedade e na própria arte contemporânea brasileira. Em 1997, ela produziu a série Bastidores, que apresentava a imagem de mulheres impressas em tecido com a técnica de xerox gravura, centralizadas em um bastidor de bordado com uma moldura, né? Bordado com uma moldura, tá? Na obra, ao contrário de um trabalho delicado, como nos bordados artesanais, os rostos dessas mulheres têm partes cobertas por linhas pretas costuradas, boca, olhos, testa e garganta, denunciando o silenciamento dessa camada significativa da população. A gente pode ver a imagem, um retrato da Rosana Paulino, e à direita uma de suas obras, né, da série Bastidores, em 1997. É uma imagem transferida sobre tecido, bastidor e linha de costura de 30 centímetros mais ou menos. Hoje está no acervo do MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Atualmente, em uma nova geração de artistas, questiona o papel social que a pessoa negra ocupa hoje em nossa sociedade, em diálogo com questões atuais e mundiais. A Rosana Paulino, ela é uma artista, mas ela é doutora em artes visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, especialista em gravura pela London Print Studio, tá? E ela tem aí o foco principal nessas questões sociais, de etnia, de gênero, que diz respeito à mulher negra na sociedade. Tudo bem? Bom, continuando, agora a gente vai ver arte e moda. Então, por algum tempo prevaleceu a tese de que o uso de roupas pela humanidade teve início na antiguidade com as civilizações egípcia e mesopotâmica, ali no Oriente Médio, né? No entanto, registros arqueológicos relacionam a utilização de vestimentas já no período paleolítico, especialmente o uso de peles nos locais de frio extremo. Não que eles pensassem em moda, mas já era uma ideia, né? A gente vai estar vendo algumas ilustrações de pessoas usando peças de vestuário características de diversos períodos e civilizações na antiguidade, da antiguidade até a Idade Média, né? Bom, a gente está vendo aí uma imagem também de um vestido chamado vestido Tarkhan, que é uma peça de roupa, é a peça de roupa mais antiga conservada do mundo. Isso é da primeira dinastia egípcia, aproximadamente 3.100 a 2.890 a.C. Hoje está no Museu Petri de Arqueologia Egípcia. Uma peça de linho. Olha só, hein? Uma coisa impressionante. O linho, vocês sabem, né? É uma espécie de planta pertencente à família das Linácea, e é nativa da Turquia, do Irã, introduzida também na Ásia, Europa, América do Norte, em regiões ali norte da África do Sul
e também aqui da nossa América do Sul. Bom, breve história da indumentária, da roupa. Durante o período paleolítico, as peles utilizadas para cobrir o corpo eram mais rígidas e pouco maleáveis, o que dificultava a cobertura adequada e a proteção contra o clima e outras ameaças externas. Aos poucos, foram desenvolvidas técnicas para torná-las mais resistentes, maleáveis e ajustadas às partes que se pretendia proteger. Uma dessas técnicas é o curtimento, que consiste em deixar a pele mergulhada por um tempo em uma solução de cascas de árvore. Nesse período, também foi inventada a agulha para costura, ferramenta que permitiam unir as peles e adaptá-las ao corpo de forma mais ajustada. O material utilizado para a confecção desses instrumentos era o osso. No período neolítico, começou-se a produzir lãs e as tecelagens com tear. As mudanças nas formas de tecer passam a se desenvolver e, com o tempo, a indumentária passou a expressar também diferenciações sociais, como gênero e classe. Na Mesopotâmia, em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, já eram encontrados tecidos drapeados, quer dizer, com volumes e franjas. Nas civilizações romanas e egípcia, era muito grande o interesse pelas roupas. E já naquela época, a forma como se vestia uma roupa poderia comunicar a riqueza, o status e a ocupação das pessoas. Os habitantes de região quente e tropical, como o Brasil, utilizavam vestimentas feitas de materiais orgânicos, como penas, folhas e cipós. Isso, no entanto, não impediu que o povo indígena tivesse vestimentas diversificadas e exuberantes. Um dos exemplos mais relevantes desse fato são os mantos utilizados pelos povos tupinambás. Com o período colonial, o modo de vestir dos europeus passou a ser predominante em boa parte do mundo. O Renascimento foi um período de efervescência para a moda europeia. Os nobres gastavam muito dinheiro com as roupas e em todo o mundo havia grande interesse comercial nos tecidos. Foi a partir do século XVI, que vai de 1501 a 1600, que a moda começou efetivamente a evoluir em importância. E no século XVIII, até 1800, tem início os modos de produção que influenciaram a produção de moda como pensamos hoje. No século XIX, até 1900, a produção industrial de tecidos aumenta significativamente. A cena da moda era Paris, onde surgiram os primeiros designers famosos. No século XX, no caso até 2000, especialmente a partir da década de 1920, que o século 2000 vai de 1901 até o ano 2000, ocorreram as maiores transformações no setor, tendo como polos importantes a Europa e os Estados Unidos. Desse modo em diante, a moda passa a influenciar fortemente toda a sociedade com o apoio da indústria cultural, especialmente o cinema. Gabrielle Boucherer Chanel, mundialmente conhecida como Coco Chanel, foi uma estilista pioneira que inaugurou, de certa maneira, a arte da moda como forma de expressar ideias, gostos e tendências. De origem humilde, começou a trabalhar com chapéus e foi expandindo suas criações para roupas, bolsas, perfumes e acessórios. O perfume Chanel é muito, muito conhecido. Ela transformou o visual das mulheres, visando especialmente a simplicidade e o conforto. Bom, a gente pode ver a imagem de uma agulha óssea datada do final do século 7 a.C., quer dizer, 700 anos antes de Cristo nascer. Tá? Feito de osso aí. E aí a gente vê a imagem de um índio com manto tupinambá, uma aquarela do século XVI, 1600, né, mais ou menos. Não sabemos quem foi que fez, a gente pode ver um manto, né? E uma modelo vestindo um traje assinado por Coco Chanel, da década de 1960. Tá? Belle Époque é uma expressão de origem francesa que significa literalmente bela época. Essa expressão foi criada para designar um período da história da Europa marcado pela paz, aproximadamente entre 1871, quando teve, enfim, a Guerra Franco-Prussiana, né, em julho de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, compreendendo aí um total de 43 anos. Então, esse período ficou caracterizado sobretudo pela expansão e o progresso tecnológico, científico e cultural. Então, no âmbito tecnológico surgiram inovações como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, o automóvel, o avião, as fotografias, o bonde elétrico, o fonógrafo, o gramofone, além de máquinas de diversas ordens que contribuíram para transformar o hábito de vida e pensamentos das pessoas. Todo esse desenvolvimento possibilitou
a mecanização do trabalho, que antes era manual, em sua maior parte, consequentemente facilitou a produção em série de bens de consumo, especialmente produtos do ramo alimentício. Historicamente também foi nesse período que os trabalhadores assalariados começaram a reivindicar direitos, organizando-se em sindicatos e partidos políticos. Aos poucos, as novidades advindas do progresso começaram a envolver a vida cotidiana da população. Paris tornou-se o centro urbano e cultural referência nesse sentido. Tá, essa é uma análise aí de Liane Carvalho sobre a Belle Époque. Tá? Liane Carvalho Olex. Bom, entre passarelas e museus. Então, as relações entre a moda acontecem muitas vezes em duas vias. Vários estilistas utilizam as artes visuais como referência e inspiração para a criação de suas peças. Por outro lado, muitas peças da moda podem adquirir valor histórico, ganhando importância e caráter museológico, revirando arte nesse caso. No campo cultural, registros de vestimentas permitem mapear o conhecimento de diferentes culturas. Então, a partir das roupas também é possível constituir um cenário de outras épocas em exposições retrospectivas. A amizade entre o artista espanhol Grande Salvador Dalí e a estilista italiana Elsa Schiaparelli é um dos exemplos de como a arte e a moda se inspiram mutuamente. A estilista nasceu em Roma, na Itália, e chegou a Paris no ano de 1922, fez amizade e conviveu com vários artistas da época, especialmente os surrealistas, né, como o Salvador Dalí. Então, o chapéu sapato foi criado a partir da parceria entre Dalí e Schiaparelli, junto a vários outros objetos. A casa de Schiaparelli retomou a inspiração no universo artístico, criando peças em estampas de Marc Chagall, por exemplo, e Pablo Picasso, grandes pintores, né? Pablo Picasso, espanhol, com criação de designer Marco Zanini. A gente pode ver aí o chapéu sapato, no caso, de 1936, criado pela icônica designer Elsa Schiaparelli, em parceria com o artista Salvador Dalí. E aqui uma modelo da Casa Schiaparelli, né, apresentando peça da coleção Outono e Inverno, em 2016, inspirada na obra de Marc Chagall, né, o grande Marc Chagall, que foi um grande artista, pintor, e conhecidíssimo no mundo inteiro. Foi um russo naturalizado francês, né, um dos pioneiros do modernismo, né? Então ele foi associado a vários estilos artísticos, né, importantes, e criou obras de ampla gama de formatos artísticos, incluindo pinturas, desenhos, ilustrações, livros, vitrais, cenários, cerâmicas, tapeçarias, gravuras de belas artes. Morreu aí com 97 anos, tá bom? E a Coco Chanel, grande Gabrielle Coco Chanel, foi uma das estilistas e empresárias francesas, fundadora da marca Chanel, mais importante aí do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, né? E popularizou um chique esportivo, né? Feminino, enfim, e teve vários... substituiu aquele espartilho, né, que era dominante na época, por um mais confortável, um estilo mais confortável, mais barato, né, para as mulheres, e deixando elas ficarem ainda elegantes, né? Mesmo assim, as mulheres ficavam elegantes. E, enfim, teve perfume, vários tipos de outros tipos de coisas que com a marca Chanel. Então é interessante que antes dela morrer, com 90 e tantos anos, né, ela disse para uma empregada, para uma criada, ela foi viajar, depois voltou do passeio, né, e disse assim: veja, antes de dormir, antes de ir para a cama um pouco mais cedo, ela dizia: veja, é assim que você morre. E foi dormir e morreu, tá? Morreu dessa maneira, de uma forma, dormindo, né? Da forma que ela quis. Foi lá, hoje eu vou morrer. Ela morreu com 97, não, com 87 anos de idade, tá? Bom, pessoal, aí nós vamos ver a obra do pintor holandês Piet Mondrian, que foi homenageada em 1966 pelo artista francês Yves Saint Laurent, com vestidos cuja modelagem criava uma sensação de superfície mais planificada,
propícia para os blocos de cores sólidas que o artista utilizar. Então, a gente pode ver a composição com vermelho, azul e amarelo, de Piet Mondrian, 1930, né? E aqui as modelos durante o desfile da grife de Yves Saint Laurent, usando vestidos da coleção de Mondrian, criados na década de 60. Em destaque os vestidos inspirados na tela, composição com vermelho, azul e amarelo. Quer dizer, é a pintura dentro da moda, artes plásticas na moda. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!